Como dar o primeiro passo mesmo sem motivação? Hoje eu quero compartilhar aqui 5 estratégias que eu utilizo muito no meu dia a dia, porque quantas vezes você já acordou com uma lista enorme de coisas a serem feitas, mas você simplesmente não conseguiu começar? Você ficou ali esperando a motivação, rolando muitas vezes o feed, pensando que eu vou fazer daqui a pouco. E aí as horas foram passando, o dia foi seguindo, e aí quando chega lá no final do dia, você olha para suas tarefas e você percebe que não fez nenhuma. Novamente você não fez aquilo que se prometeu para si mesma. Se você está cansada desse ciclo, de ficar adiando sempre as suas metas, de se sentir frustrada por não conseguir começar, eu quero te mostrar aqui nesse vídeo que você não precisa de motivação, como muitas pessoas pensam. Então pega aí papel e caneta para anotar essas 5 estratégias que eu vou compartilhar. Mas antes, se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Cristiane. E a minha missão por aqui é te ajudar a sair da estagnação e a avançar na direção dos seus sonhos. E além de todo o conteúdo que eu compartilho aqui pelo YouTube, eu tenho também um grupo exclusivo no WhatsApp, onde eu compartilho vários materiais que vão te ajudar a organizar melhor a sua semana, a fazer o seu planejamento. Tem uma aula também sobre como vencer a procrastinação. E agora, para janeiro, eu estou preparando um desafio especial. Então, se você ainda não faz parte desse grupo, eu sempre deixo o link dele aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário. Então, clica, participa, porque realmente vale a pena. Mas seguindo aqui, agora bora para o nosso conteúdo. Muitas vezes nós pensamos que precisamos de motivação para então dar esse primeiro passo. Só que isso é um verdadeiro mito. A verdade é que a motivação, ela surge depois que você começa. Pensa só, quantas vezes você não estava com vontade de tomar banho, mas você mesmo assim foi lá, ligou o chuveiro, só que aí depois você demorou para sair. Ou então você não tinha nenhuma vontade para ir para a academia, mas você mesmo assim juntou as últimas forças e foi se arrastando até a academia, fez um exercício, 2 exercícios, lá pelo 3º, 4º, você começou a se empolgar. Chegou no final do exercício, do final do seu treino, você começou a se sentir incrível e você até diz, que bom que eu vim. Não aconteceu isso já contigo? Pare e pensa por um instante aí. A neurociência explica isso. É porque quando você age, quando você vai lá e faz alguma ação, uma tarefa, o seu cérebro libera dopamina, que é aquele neurotransmissor responsável pela sensação de prazer, de recompensa. Então, toda vez que você age, você tem esse sentimento bom de bem-estar. E isso acaba gerando a motivação para você ir lá e continuar, para você ir lá e fazer novamente. Então, se você está aí esperando se sentir motivada para dar o primeiro passo naquele projeto aí que você já planejou muito, já sonhou, mas nunca age, ou então se você está começando a motivação para iniciar aquele curso, para fazer aquela mudança de vida, para tirar um negócio do papel, fique esperando sentada, porque a motivação ela não vai surgir como um passe de mágica. Ela não vai surgir do nada. Eu sei que muitas vezes a gente pensa que é assim, que a gente fica nessa espera pela motivação, mas ela não acontece. O que acontece é que o tempo vai passando e você continua ali sempre no mesmo lugar, você continua adiando as suas metas. E é por isso que eu quero compartilhar hoje com você essas 5 estratégias que eu utilizo no meu dia a dia, que eu repasso sempre para as minhas clientes ao longo do meu acompanhamento individualizado, para que elas possam também estar aplicando na vida delas. E antes de eu falar aqui dessas 5 estratégias, já aproveita, deixa um like aqui nesse vídeo, porque se você não gostar do conteúdo, depois você tira o like, mas já deixa o like aqui logo de cara, porque a primeira estratégia é você ter um porquê muito forte. Isso é um conceito trazido no livro Comece pelo Seu Porquê.
Quando o seu cérebro não entende que existe ali um motivo muito forte para você realizar uma determinada tarefa, ele não consegue priorizar. Ele foge para as distrações, para o feed, para outras tarefas, para coisas que não são tão importantes, porque ele não compreendeu a importância daquela tarefa. E uma pergunta que você pode fazer para trazer esse porquê muito forte é: por que isso importa para a minha vida? Por que treinar importa para a minha vida? Por que emagrecer importa para a minha vida? Por que estudar aquele curso importa para a minha vida? Buscando isso, você vai trazer um propósito para essa tarefa, você vai entender qual é o resultado que isso vai trazer para a sua vida, principalmente a longo prazo, que nós temos um pouco mais de dificuldade de compreender. Isso vai te fortalecer para você ir lá e agir. A busca por esse porquê mais forte, por esse propósito, é algo que eu trabalho muito no meu acompanhamento individualizado. Para quem não sabe, eu tenho um acompanhamento onde eu te ajudo a alcançar suas metas, a vencer os principais bloqueios, a sair da procrastinação e começar a avançar na direção dos seus sonhos. Se você quer saber mais informações sobre esse acompanhamento, sempre deixa o meu contato aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário. Então, se você quiser saber mais, me chama lá para a gente conversar, para mim te passar mais informações. Então, essa busca pelo porquê é algo que eu trabalho muito, porque isso vai te trazer a força para você ir lá e fazer as coisas no seu dia a dia. Você vai entender a relevância que essa tarefa ali tem em específico na sua vida, o resultado que ela vai trazer lá na frente. E a segunda estratégia é a regra dos 2 minutos. Essa é uma regra descrita no livro Hábitos Atômicos, em que consiste em você reduzir a sua tarefa ao mínimo possível. A deixar ela bem pequena mesmo, que pareça ridícula. Assim você reduz a resistência. É como se você pegasse aqui a leitura desse livro de 300 páginas aqui, 370 páginas, e dividir em pequenas partes de 5 páginas, 2 páginas, bem pouco mesmo. Então aqui a gente utiliza muito o conceito de 2 minutos, porque 2 minutos é praticamente nada. Então um exemplo seria, se você precisa fazer um relatório, você vai lá e abre o Excel para começar. Se você quer ir para a academia, você calça o tênis. É uma ação ali de 2 minutos no máximo. Se você quer fazer uma dieta, você se propõe a pegar a fruta e deixar no seu prato. Ou se você quer organizar a casa, você se propõe a organizar 3 coisas. Então, você divide a tarefa em pequenas partes e aí você vai fazendo uma por uma. Você vai vencendo por etapas. E eu quero deixar aqui já um desafio para vocês. Comenta aqui nos comentários uma meta que você está adiando, divide ela numa microação de 2 minutos. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu estou procrastinando a leitura desse livro. Eu comecei a leitura, até citei ele em alguns vídeos aqui, só que aí, como eu tinha que gravar aula sobre como vencer a procrastinação, eu fui para esses outros livros, fazer o resumo, enfim, revisar esses livros e acabei deixando esse aqui de lado e agora tá difícil para voltar à leitura. Então, a minha meta vai ser ler pelo menos uma página por dia. Esse é o meu compromisso aqui público, que eu vou voltar sim a ler esse livro. E a terceira estratégia é: não busque a perfeição. Faça mesmo que imperfeito. Se eu penso assim, nossa, ler uma página, isso não vai render, não vai adiantar, mas não, nesse momento, o que eu quero trabalhar, por exemplo, é buscar a consistência novamente. Então, realmente precisa ser algo pequeno, em que eu não me preocupe em fazer perfeitamente, mas eu só ir lá e ler. E talvez, se eu começar a ler uma página, daqui a pouco vai ser 2, vai ser 3, porque eu vou me empolgar, eu vou me conectar aqui com a leitura. Assim também com outras tarefas, com o relatório. Você abre o Word, aí começa a escrever lá uma frase. Daqui a pouco você tem 5 frases, 2 parágrafos. Você se empolga, porque a maior barreira é justamente essa, iniciar. Só que se você fica buscando a perfeição sempre, você fica presa nessa fase do planejamento. Eu vou começar a leitura amanhã, na semana que vem, e assim eu vou prometendo que eu vou começar, mas eu nunca recomeço.
Eu fico dando desculpas. Ah, mas hoje não deu porque teve isso, porque aconteceu aquilo, porque eu tinha que mandar recados e assim por diante. Ou você começa a dar outras desculpas que ainda não está preparada para dar esse próximo passo, porque falta ler um livro, fazer um curso, comprar X ou Y coisa. Ainda não é um momento ideal. A gente nunca vai encontrar esse tal momento ideal que a gente sempre tanto busca, porque ele não existe. Então foque em fazer o melhor que você consegue nesse momento, um pequeno passo, porque pequenos passos são mais fáceis de realizar do que grandes passos. Comece com algo pequeno e vá aumentando gradativamente, vá melhorando ao longo do processo. E a quarta estratégia é criar um sistema de ancoragem. Eu vou ler esse livro aqui depois de me arrumar, depois que eu faço a minha maquiagem, escolho a roupa que eu vou estar usando no dia. Então eu vou vir aqui no escritório, vou sentar e vou ler uma página desse livro aqui. Depois eu vou dar um bom dia lá no Insta. Agora eu já estou com 2 ancoragens. O nosso cérebro, ele adora rotina, ele adora esses padrões, porque aí ele não precisa pensar. E se ele não precisa pensar, ele economiza energia. Então as coisas acontecem de uma forma mais automática e assim você vai criando hábitos. Sempre é mais fácil ancorar, eu vou fazer tal coisa, depois eu vou fazer X. Ou, por exemplo, eu vou tomar o meu café e aí depois, na sequência, eu vou sentar, trabalhar no meu relatório. Então, sempre que você ancora a sua nova tarefa, a uma tarefa que você já faz habitualmente, fica muito mais fácil a ação. Nós precisamos entender que a nossa energia, a nossa disposição, a nossa força de vontade, elas são finitas. Geralmente nós começamos o dia com muita energia e ela vai diminuindo ao longo do dia, conforme nós vamos fazendo uma tarefa, outra tarefa, ela vai diminuindo. Então nós precisamos ser intencionais e estratégicos em colocar aquelas tarefas mais difíceis primeiro, as tarefas mais desafiadoras, ancorar elas em tarefas que nós já estamos ali realizando no modo automático para facilitar a ação. E aí nós chegamos na quinta estratégia, que é a remoção de atrito. Se eu tentar ler o livro aqui e ficar o celular do meu lado o tempo todo entrando notificações, eu não vou conseguir me concentrar, eu não vou conseguir ler uma página. Agora, se eu deixo o meu telefone no silencioso, se eu deixo ele em outro local mais longe, eu não tenho a tentação ali de pegar ele na mão e ficar conferindo o tempo todo as notificações. Então a gente precisa sim remover as coisas que estão atrapalhando, a bagunça muitas vezes, o som alto, a TV ligada e outras coisas. É necessário preparar o ambiente também para que você consiga fazer esse primeiro passo e você começar a realizar as suas tarefas. Por exemplo, se eu estou aqui lendo esse livro, é interessante eu deixar aqui do lado a caneta, marcador, porque se eu achar algo interessante e eu tiver que levantar e ir lá na cozinha buscar, dificilmente eu vou. Ou se você quer ir para academia, já deixa no dia anterior a roupa, o tênis ali separadinhos, já preparados para o próximo dia. Se você quer ter uma alimentação mais saudável, deixa as frutas ali visível ao seu alcance para te lembrar que é isso que você quer comer. Se você quer tomar mais água, se hidratar, cuidar mais do seu corpo, deixa o copo sempre por perto, porque se eu tiver que levantar a hora que eu tiver sede e ir lá na cozinha e eu tô aqui fazendo outra coisa, eu vou pensar, daqui a pouco eu vou. Daqui a pouco eu vou. Só que esse daqui a pouco demora para chegar. Quando vê, chegou o final do dia e eu não tomei a água. Então deixa a água por perto, facilita a sua ação, diminui a resistência, diminui ali o esforço que você precisa fazer para ir buscar uma coisa aqui, outra ali, para você ficar tendo que tomar um monte de decisões no dia. Isso vai cansando e diminuindo a sua força de vontade. Então, recapitulando aqui as nossas 5 estratégias. E você pode juntar uma com a outra que vai aí ficar ainda mais forte. O porquê você precisa realizar aquela tarefa. Divida essa tarefa em algo ali de 2 minutos, uma pequena ação para facilitar. Não fique buscando a perfeição, mas faça, é melhor feito do que perfeito. E ancore essa tarefa numa tarefa que você já faz normalmente.
É como se ela fosse uma extensão dessa tarefa. Isso facilita a ação e remova tudo aquilo que possa atrapalhar ao seu redor e deixe perto as coisas que você vai utilizar. Algo que eu gosto muito é de escrever o que eu preciso fazer, o passo a passo. Porque quando a gente escreve, nós temos mais chance de se comprometer e realmente fazer. Isso é algo que traz no livro Poder do Hábito, lá um estudo que se aprofundou nessa questão. Então eu coloquei aqui, ó, primeiro eu vou me arrumar, depois eu vou ler uma página aqui do meu livro e depois eu vou dar um bom dia lá no Insta. Então são 3 passos aqui que eu quero realizar no início do meu dia, quando eu vou começar a trabalhar aqui. E se você realmente está cansada desse ciclo de ficar adiando as suas tarefas, de ficar deixando os seus sonhos sempre para depois, aula sobre como vencer a procrastinação, onde eu me aprofundei em mais técnicas e entender por que o nosso cérebro funciona dessa forma para conseguir vencer isso. Eu disponibilizei lá no grupo exclusivo, então se você não faz parte desse grupo, clica aí no link que está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário, participa, porque realmente vale a pena. Eu compartilho vários outros materiais por lá exclusivos e também agora em janeiro vai ter um desafio especial. Então faz parte lá para aproveitar, participar desse desafio. E eu vou deixar aqui também um vídeo sobre 5 hábitos não óbvios para você incluir aí na sua rotina que vão te ajudar a ter mais energia para não ficar procrastinando. Então clica aí, segue assistindo. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like para que esse vídeo alcance e ajude mais pessoas. E se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí para receber o conteúdo em primeira mão. Um abraço e até mais!